pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? Graça e paz, minha irmã, bom dia, alegria, que prazer estarmos na presença do Pai, em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Você possa olhar um pouquinho de lado, dá uma olhadinha aí, quanta gente tem aí pertinho de você. Que povo lindo, um povo do coração cheio de amor, cheio de gratidão, cheio da presença do Senhor, conforme nos ensina, Provérbios. Nosso coração alegre aformoseia o nosso rosto. Então é um povo lindo que está aqui, né? Um povo lindo porque tem o coração cheio da presença do Senhor. Nós vamos adorar a Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é Deus de amor, Ele é. Nós podemos ficar aqui semanas, né? Como ficam lá os 24 anciãos lá, santo, 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 santo. E eles não se cansam de declarar, porque por mais que eles falem, jamais vão conseguir esgotar a santidade de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós vamos adorar ao Senhor que é santo, poderoso, Criador, lendo das nossas Bíblias o Salmo 146. Salmo 146. Na nossa Bíblia, página 661, página 661. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, é o Deus criador, é o Deus que ampara, é o Deus que cuida, é o Deus que liberta, é o Deus que salva. E é esse Deus que nós vamos adorar nesta manhã. Nós vamos nos colocar em pé e entoar dos nossos hinários o hino de número 111. Hino de número 111 dos nossos hinários, cantando louvor e glória ao nosso Deus.
quero convidar uma oração de adoração ao nosso Deus. Aquele irmão ou aquela irmã que sentir o desejo poderá fazê-lo de forma audível. Te adoramos, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Te adoramos, Senhor Deus, pelo teu grande amor para com a humanidade. Amém. Te adoramos, Senhor Deus, Pai, pela obra da tua criação. Amém. Te adoramos, Senhor, pela igreja, corpo vivo de Cristo. Amém. E por isso, Senhor, estamos aqui nessa manhã, na certeza de que, Senhor, tu está no nosso meio, nos abençoando e trazendo, Senhor, para cada coração a certeza da vida eterna, a certeza da tua companhia, diuturnamente. Amém. Amém. Deus, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Página 197. Página 197, a partir do primeiro versículo que fala: o fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ele te ordenou, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Até o versículo de número 9. Meu irmão e minha irmã, eu não sei quantas vezes já comentei aqui, mas a família do Rubens, aliás, o Rubens não está hoje, está acompanhando o Bernardo na segunda fase do Enem. E temos outros, né, que estão aqui fazendo, né, essa prova, os nossos jovens aí, que Deus abençoe a vida deles. Mas a família dele é do Paraná. Então, ali da região mais norte, né, do Paraná, Londrina, Andirá, Cambará, aquelas cidadezinhas ali, Ibiporã, né? Então, eu tenho bastante cunhados, são 11 irmãos. Então, tem bastante cunhado, então conheço algumas cidades ali onde eles moram. Mas a gente tinha o vovô, que era o vô do Rubens. E ele era um homem bem baixinho, bem rosadinho, assim, eu lembro da feição dele, né? A Júlia chegou a conhecê-lo quando ela tinha 2 aninhos, né? Então, depois o Bernardo já não conheceu, porque ele já havia falecido. Mas ele era um homem de tanta fé. Você sentava 1 minuto com ele, ele já trazia uma palavra para você. Ele já colocava uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia para você estar refletindo. E ele morava sozinho, ele cuidava das coisas dele. A casa dos pais do Rubens era do lado, né? Não tinha muro, né? Essas casas em madeira, né? Lá típicas do Paraná. Então eles moravam perto, mas ele morava na casinha dele. E como ele ficava bastante tempo sozinho, ele ficava sentado num banquinho na varanda da casa, sabe aquela cena do interior? E ali naquela ele ficava olhando as pessoas passarem, e quando a pessoa parava ali, ele falava uma palavra. E quando ele não podia falar, quando não tinha ninguém para ele conversar, sabe o que ele fazia? Ele escrevia.
Então eu me lembro, gente, dos bilhetinhos dele colados no poste que tinha na frente da casa. Então ele escrevia ali a palavra de Deus, com a letrinha já trêmula, né, pela idade, com as dificuldades, e ele ia lá no poste e colava. E ele falava: mas vovô, por que você põe a palavra colada no poste? Quando o carteiro vier aqui, ele vai ver a palavra de Deus que está colada ali. E aquilo assim sempre marcou, né, a história da família, né, a fé do vovô. E quando a gente lê esse texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio, eu imagino essa cena, né? Porque o texto fala assim, ó: vocês estão recebendo a minha palavra, para que vocês possam inculcar, né, nos seus filhos, nos seus netos, nas gerações futuras, ensinar essa palavra, porque é nosso dever como povo de Deus viver pela orientação da palavra de Deus. Nesse momento nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, tempo da gente poder pedir perdão a Deus por muitas vezes a gente deixar de buscar a orientação da palavra, muitas vezes a gente não anunciar essa palavra, muitas vezes a gente não permitir que essa palavra esteja gravada na nossa mente, no nosso coração, e que torne as nossas atitudes que mostrem a veracidade dessa palavra. É o tempo da gente pensar, né? O texto diz assim, ó: o fim da lei é a obediência. Se a gente tivesse um coração obediente, 100%, né, à palavra de Deus, que bênção seria, né? Mas a gente ainda não consegue. A gente ainda tem uma luta muito grande entre a nossa carne e o espírito, né? Então fica aquela luta. Às vezes a gente quer ser espiritual, mas a gente acaba caindo e sendo carnal. E eu acho muito importante esse tempo que nós temos de confissão e arrependimento. É um tempo de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Senhor Deus, né? Quero te pedir perdão, porque a tua palavra me ensina a viver dessa forma, mas eu ainda estou falhando. Quero que o Senhor me ajude, né, a amar o Senhor acima de todas as coisas, de toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração. Será que nós já chegamos a esse ponto de amar a Deus acima de todas as coisas? Que você possa fechar os seus olhos, meu irmão e minha irmã, curvar a sua fronte, sua cabeça, colocar diante dele a sua vida. Se você não está lembrando aonde você está falhando, peça ao Espírito Santo que traga à sua memória o pecado que precisa ser confessado, o pecado do qual precisamos nos arrepender, individualmente, como família. Às vezes a família falha em não ensinar a palavra do Senhor, em não inculcar a palavra do Senhor. Hoje nós temos visto pais e mães deixarem os filhos tomarem o rumo que eles quiserem, sem orientação. Nós possamos, como igreja, permanecer naquilo que a palavra nos instrui, ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças, mas acima de tudo, vivemos testemunhando o poder da palavra do Senhor, em obediência a essa palavra, mostrar o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Oremos. Quero convidar a nossa irmã Gláucia, que possa fazer essa oração de confissão e arrependimento de pecados. Senhor
de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela paz do perdão. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, que é a palavra de perdão, proclamação de perdão. Página 1221, Hebreus 9, 11, 1222. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo o pecado. E é interessante que o texto termina dizendo assim: Ele nos purifica para servir. Então, libertos, livres dos nossos pecados, nós podemos viver em novidade de vida e servir ao Senhor com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não é apenas uma frase de transição, não. É porque o nome do Senhor precisa ser louvado sempre, constantemente nas nossas vidas. Nós temos, como igreja, né, como nós acabamos de ler, nós somos libertos e salvos para servir ao Senhor com alegria. E nós temos tido esse privilégio e essa oportunidade de servir ao Senhor com alegria. Nós servimos ao Senhor por meio dos nossos dons e talentos. Nós estamos aí num momento, enquanto igreja, de reorganizar os nossos ministérios. Nós temos bastante serviço, como diz a música. Nós temos bastante serviço, sozinho não dá para ajeitar. Me ajuda aqui que eu te ajudo para tudo afinal terminar. Então, toda a igreja está sendo convidada a participar ministerialmente na igreja. Então, qual é o ministério que você já está servindo? Pode ser mais de um. Você não precisa se preocupar, você não precisa ser, eu não quero ser líder. Você não precisa, né? Se esse não é o teu chamado. Mas tem muita coisa que nós precisamos realizar. Ontem, nossos irmãos, o irmão Ivo, o irmão Rubens e o irmão Renato, tá certo? Vieram aqui para uma manhã alegre, de subir no telhado, conseguiram descobrir a causa daquela goteira, amém? Graças a Deus, né? Estávamos preocupados que seria algo mais grave, mas é um buraco que está na calha, é um buraco na calha, tá certo, seu Ivo? Buraco na calha ali que está causando esse vazamento, então tá mais tranquilo para a gente conseguir resolver. Então eles vão marcar um dia para vir arrumar. Então é muito bom a gente ter pessoas, né, que estão aí preocupadas, né? E eu sei que às vezes você passa por ver alguma situação, como eu falei domingo passado. Fala que às vezes a gente não vê tudo. Então todo mundo contribuindo, cuidando, porque é a casa do Senhor, é a nossa casa e a gente vai continuar aí trabalhando. Nós estamos agradecendo a Deus, porque nós estamos encontrando aqui uma igreja fiel, uma igreja que tem sido responsável e fiel no seu dízimo e na sua oferta. Deus tem abençoado, Deus tem prosperado, Deus tem levantado aqui homens e mulheres comprometidos e comprometidas com o teu reino, e nós temos conseguido saldar aqui as nossas questões financeiras, né, os nossos compromissos,
Deus não tem deixado faltar, a nossa obra já está lá para a parte final, né? Pequenos detalhes a gente tem pela frente e a gente vai aí agora aos poucos concluindo. Então nós louvamos a Deus pela vida sua, meu irmão e minha irmã, que tem contribuído com essa obra. Louvamos a Deus pela vida do nosso coral. Agora, terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso ensaio. Quem puder chegar meia hora antes, às 19 horas, temos um momento muito precioso de oração, com uma palavra e um tempo de intercessão. Se você não pode vir, mas tem um pedido de oração, pode mandar para mim, pode mandar para o irmão Argemiro, pode colocar aqui no nosso espaço de oração, pode escrever e deixar ali que nós temos orado por cada um desses pedidos. Então, terça-feira, 19 horas, nós temos o ensaio, a oração, e às 19h30 o ensaio do nosso coral, que está maravilhoso. E não deixe de anotar na sua agenda que na última quinta-feira do mês de novembro nós teremos um culto de ação de graças. Essa semana você já vai receber o convitinho para lembrar, mas é um tempo de gratidão. E eu quero dizer para você, se você puder, se assim você sentir no teu coração, separe uma oferta especial de gratidão a Deus. Nós temos muito que agradecer. São muitas bênçãos. Nós vamos ter um tempo especial de poder expressar também a nossa gratidão por meio da nossa oferta. Então não deixe de participar, não deixe de estar presente, não deixe de continuar servindo ao Senhor com alegria. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41, página 1014 da nossa Bíblia. Quero lembrar também que nessa semana nós iniciaremos o nosso concílio regional. Nós estamos numa campanha de oração e jejum pelo concílio. E a partir já dessa quarta-feira já estarei indo para lá para ajudar na organização de algumas questões. Mas o concílio mesmo começa na quinta-feira. Então, orar. Quero chamar a igreja para estar em oração pelas pessoas que estarão se deslocando até a cidade de Sorocaba, pelo nosso bispo, que Deus dê a ele sabedoria, discernimento, autoridade, para que ele possa conduzir na graça do Senhor Jesus cada detalhe do nosso concílio. E orar pela nossa Coreã, né? Eu faço parte da Coreã. São muitas decisões, muitas questões, que Deus nos dê graça e sabedoria, e que seja um tempo de inspiração do Espírito Santo. O pedido do nosso bispo, né, a orientação que nós temos recebido, é que o nosso concílio seja um concílio missionário. A gente tem muitas questões administrativas, mas que a gente possa ter uma ênfase maior na missão, né? Qual é o papel da igreja nesse mundo? E nós sabemos que tem muita coisa. Então que Deus possa abençoar o nosso concílio, que seja um tempo de bênção, porque as decisões do concílio, depois elas vêm para a igreja local. Então que seja realmente inspirado pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Marcos 12, versículo 41, página 1014, a oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Nós temos acompanhado pelo nosso anuário litúrgico o Evangelho de Marcos, né? A gente já está aí bem no finalzinho, né, do Evangelho de Marcos, lendo aos domingos alguns textos do Evangelho. E esse era o texto do Evangelho para o dia de hoje, né? Ele está aí atrelado também ao texto que nós vamos refletir daqui a pouco, da viúva de Sarepta, que fala a história dessa mulher que agiu por fé.
né? A questão aqui não é a quantidade. Às vezes a gente foca, né, na quantidade. Ela deu tudo, né? Os outros deram bastante, mas não foi. Não, é a fé que ela teve de confiar tudo o que ela tinha nas mãos do Senhor. Esse é um desafio para nós hoje, de confiar tudo que nós temos nas mãos do Senhor. E aqui eu não estou falando de tudo na questão financeira, não. É toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos planos. Temos confiado toda a nossa vida nas mãos do Senhor? Esse é o nosso desafio. Aprendemos com essa mulher, né? Depositar nas mãos do Senhor toda a sua vida. Que esse seja o desejo do nosso coração, que o Senhor nos ajude a colocar diante dele tudo o que temos e tudo o que somos. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer até o altar o nosso dízimo, a nossa oferta, expressão da nossa gratidão, expressão do nosso louvor, expressão da nossa fidelidade por tudo que o Senhor fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. E aí nós exercitamos a nossa fé, porque Ele vai fazer. Amém, igreja? Com alegria, então nós vamos entoar o hino que nós estamos aprendendo já há alguns domingos, juntamente com o nosso irmão Felipe, com a Luciana, baseado no Salmo 126, que fala assim, que mesmo quando você está ali semeando com lágrimas, com júbilo, você vai colher. Então, faça nesse cântico a sua oração. Qual é a área da sua vida que você precisa semear? Ou qual é a área da sua vida que você está semeando e você está semeando com lágrimas? E eu quero dizer para você, confie, 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 porque aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo os feixes. Amém? Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor. Amém? Graça e paz. Cantemos. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cobriu-se a palavra de Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumprir-se a palavra de Deus.
Senhor tem feito por nós. Não, pode continuar fazendo, é que eu esqueço. Pode dar testemunho, irmão, né? A gente lembra, é isso, né? Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Que coisa linda, né? O povo sonhava, mas se tornou realidade. Então a gente precisa continuar sonhando, precisa continuar acreditando, precisa continuar semeando. Mesmo que seja com lágrimas, às vezes a gente semeia com lágrimas, né? Mas a gente continua semeando, porque nós vamos voltar com júbilo, é a palavra do Senhor, né? Que seja a nossa oração, não só financeiramente não, né? Onde a gente conversava sobre isso, né? Tem pessoas que são abundantes nas finanças, mas tem a tristeza no coração, né? Então não que uma coisa elimina a outra, não, mas a gente precisa entender que nós vamos semear em todas as áreas da nossa vida com fé, né? Crendo que Deus vai fazer. É na saúde, né? É nos relacionamentos, enfim, todas as áreas, na área profissional, também na área financeira, que a gente possa perseverar e acreditar. Amém? Estenda as suas mãos aqui para nós ofertarmos. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, porque, ó Deus, nós acreditamos na Tua palavra, nós confiamos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, e a Tua palavra tem nos chamado, ó Deus, a semearmos sempre com fé, ainda que às vezes com lágrimas, às vezes com dificuldades, em meio às lutas, o Senhor tem sido um Deus fiel. Ó Deus, nós cremos que essa palavra se cumprirá na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, o fruto que hoje temos nas mãos. Temos muito já que Te agradecer, muitas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da Tua igreja, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda tem muito para fazer em nós e por meio de nós. Por isso consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti cada oferta que foi aqui, ó Deus, colocada, aquelas que foram colocadas diretamente na nossa conta, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando cada lar, cada família, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas na Tua fidelidade, e que o Senhor abençoe a nossa administração, a nossa liderança, ó Pai, nos dá sabedoria, nos orienta, para que possamos, ó Deus, administrar com temor e tremor aquilo que foi consagrado a Ti. Toma, Senhor, as nossas vidas, usa-nos para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que assim seja. É bom estar na presença de Jesus? É bom, né? Eu sei que vocês estavam na presença de Jesus o tempo todo, porque não tem como sair da presença dele, né? Mas é bom quando nós unidos estamos na presença de Jesus. É melhor ainda, estamos à mesa, estamos ao redor da comunhão, né? Estamos no nosso ambiente comum, onde nós nos alegramos. E esse cântico de número 90 do cancioneiro, nós vamos cantar primeiro, depois cantaremos da folhinha. Número 90. Diz que Jesus, em Tua presença, nós reunimos aqui e nós contemplamos isso. Você sente isso? Você sente que você está na presença de Jesus quando você está aqui conosco? Você sente que você está na presença de Jesus quando você está lá em casa? Mesmo quando você está triste, aí você fala: Jesus, eu estou aqui triste. Aí você sente Jesus falar com você? E é bom quando nós estamos aqui. E sabe por que nós estamos aqui? Porque tinha uma separação muito grande entre nós e Deus. Estamos porque Ele veio e rasgou o véu. Rasgou a sua vida por nós. O véu rasgado Ele rasgou a vida para nos dar acesso a Deus. Então nós podemos cantar essa canção assim: Jesus, em Tua presença. Muito baixo, desculpe. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus,
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A gente, quando sente isso, é tão bom, não é tão bom? Estamos aqui porque Ele rasgou por nós e a gente sente isso. E a gente sabe que a gente pode sair daqui ungido nisso, ungido nessa esperança. Então essa canção, a unção nesse lugar, né? Traçará feridas, levantará abatidos. Às vezes você está desanimado aí, e eu estou vendo um mantra bonito aí, repetindo sequências. Nós precisamos de gente para trabalhar conosco aqui. Sabe, esse serviço aqui, esse ministério é serviço, servir é bom, é gostoso. E eu não estou aqui para ser exclusivo, não. Eu quero gente comigo. Eu amaria ter todos aqui comigo, servindo, e outras pessoas para nós servirmos. Precisamos ter essa esperança de que nós vamos ter pessoas para servir aqui. E eu espero que você enche o seu coração com a unção que nós cantamos agora. E vá pensando nisso em casa. Será que eu posso servir nesse ministério? Porque Deus está chamando alguém, eu tenho certeza que Deus está chamando pessoas para o serviço aqui. Então, venha, responda a isso, seja essa resposta de Deus. A unção neste lugar traçará suas feridas para levantar os abatidos, a um vento escolhido para curar o interior. A unção neste lugar para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre sua vida, sobre a sua casa, a bênção do Senhor. A unção nesse altar, como águas cristalinas que jorram dos meus rios, Senhor. A unção nesse altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. A unção nesse altar, como águas cristalinas que jorram dos meus rios, Senhor. A unção desse altar, para quem faz tua vontade e é verdadeiro adorador. A
neste lugar. Pra sanar suas feridas, pra levantar os abatidos, aguento destruir, pra curar o interior. A unção neste lugar, pra ministrar sobre a cidade, ministrar sobre tua vida, sobre a sua casa, as bênçãos do Senhor. A unção desse altar, como água cristalina, que jorra dos teus filhos, Senhor. A unção desse altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. A unção desse altar, como águas cristalinas, que jorram dos teus filhos, Senhor. A unção desse altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Eu espero que você seja essa resposta de Deus, um verdadeiro adorador para fazer a vontade de Deus. Então responda isso. Se Deus chamou você hoje para vir para os ministérios, não só de cantar, tem muito ministério, venha, Deus está chamando, você é muito útil, você que não sabe, você é muito útil, Deus quer te usar. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. A nossa Bíblia, página 384. A partir do versículo de número 8, 1 Reis 17, 8. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará,
até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Até o versículo 16. Oremos. Pai, com temor e tremor estamos diante da Tua santa, viva e poderosa palavra. Nossos corações gratos pela Tua santa presença entre nós. E mais uma vez nós clamamos humildemente pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, que o Senhor possa falar a cada mente e a cada coração aquilo que cada um dos Teus filhos e filhas necessitam ouvir do Senhor. Fala conosco, Pai, usa a minha vida conforme o Teu querer. Nós clamamos a Tua misericórdia e oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto da palavra do Senhor é um texto bastante conhecido, e nós louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela não volta vazia. Quando a gente olha para a situação do povo daquela época do profeta Elias, a gente sabe que era um momento de crise. Estava faltando água, não estava chovendo, estava faltando comida, e essas coisas estavam acontecendo como consequência. Ontem vocês acompanharam pelo grupo da igreja, né? Eu, a Luciana e o Felipe tivemos a oportunidade de participar do seminário sobre louvor, pedindo mesmo a misericórdia do Senhor sobre nós, e que o Senhor pudesse nos instruir para que a gente possa melhor servir ao Senhor, né? Foi falado muito isso lá no seminário. Servir ao Senhor, você precisa se preparar para servir, né? Então, se capacitar, estudar, ir atrás de orientação, de informação, buscar equipamentos, né? Tudo isso foi falado. E a gente precisa realmente fazer isso, buscar a orientação do Senhor para a nossa caminhada. E quando o povo de Deus não busca essa orientação, a tendência é ele tropeçar, é ele cair, é ele fazer coisas erradas. E a gente comentava sobre isso. Aquilo que a gente faz tem consequência. Querendo ou não, tem consequência. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. É simples assim, né? E esse texto que nós lemos, onde o povo estava sofrendo por consequência do pecado. Talvez você pense, mas aquela família ali, simplesinha, ela não foi ela que pecou. Talvez não. Mas a Bíblia nos ensina que quando as nossas autoridades estão em ordem diante de Deus, o povo é abençoado e é feliz. Mas quando a autoridade também está errada, está fazendo coisa errada, o povo sofre a consequência. Por isso da importância de nós orarmos pelas nossas autoridades. É bíblico, né? A gente tem que orar pela autoridade. E a gente tem uma história em que tinha ali um rei, né? O rei Acabe. Aliás, tem uma sequência, quando a gente começa a ler o livro de Reis, a gente começa a querer chorar, né? A gente fala, meu Deus, essa coisa foi cada vez para o pior. Foi um rei pior do que o outro, né? Um fazia uma coisa ruim, e aí a gente... E fez o rei o que era mal aos olhos do Senhor, morreu. E fez o rei o que era mal aos olhos... Os reis começaram a fazer coisas erradas que não estavam ali de acordo com a vontade de Deus. A gente diz assim que a confusão começou quando lá atrás o povo falou assim, a gente não quer mais que Deus nos guie, a gente quer um rei. Aí começou a confusão, né? É isso que vocês querem, vocês vão ter isso. E aí a gente tem aí uma sequência de reis que faziam coisas ruins. Então nós temos o Acabe. O que ele faz? Ele tem uma mulher, ele tinha várias mulheres, e as suas mulheres, né, especialmente essa mulher chamada Jezabel, elas serviam a outros deuses, não ao Deus de Israel, serviam a outros deuses. E elas começam a trazer isso para o meio do povo de Deus. Então o povo de Deus começa a se contaminar. O povo de Deus começa a se... A palavra utilizada na Bíblia é prostituição. Começa a se prostituir com outros deuses, em adoração a outros deuses.
E Deus chama o profeta, e o profeta vai dizer, né? Quando a gente lê lá no capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, a consequência pelo pecado seria esse período de seca. E se não chove, a terra não dá o seu fruto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veio uma grande e terrível seca e fome sobre toda a terra. Mas Acabe, ao invés de ele entender que aquilo era consequência do seu pecado, de não buscar a Deus, de adorar a outros deuses, de se prostituir diante de outros deuses, ele resolve perseguir o profeta. Não, a culpa é do profeta que está falando, né, o que deveria ser corrigido. Então nós vamos perseguir o profeta. E aí tem toda a história que a gente conhece aí da perseguição, né, de Elias. Mas é interessante que Elias, no meio dessa seca, né, consequência da idolatria, como a gente acabou de falar, Deus chega para Elias e fala assim: Elias, você vai lá a Sarepta. E é interessante que Sarepta era da onde estava vindo Jezabel. Poxa vida, né, Deus? Tanto lugar para o Senhor me mandar, você vai mandar justamente lá, da onde veio, né, grande parte do mal que está assolando a nossa terra. Mas Deus manda ele para lá. E Deus manda ele para lá. E aí eu queria que a gente pensasse aqui a questão da obediência do coração do profeta. A obediência no coração do profeta. Porque Deus diz para ele assim: olha, você vai para lá e eu vou te mandar a uma viúva para que ela te dê comida. Então Deus nos chama muitas vezes para andar na contramão daquilo que é o normal de uma sociedade, de um grupo, de um país e etc. Ele manda a gente fazer algo que parece aos nossos olhos não tem sentido nenhum. Porque a gente vai ler o texto bíblico e vai ver assim: as viúvas, elas devem ser o quê? Cuidadas. Não é isso que o texto bíblico nos ensina? O profeta Isaías vai dizer para nós assim que o verdadeiro jejum qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas. A lei garantia o sustento da viúva. Olha, se cair na hora da colheita uma espiga no chão, não pode pegar, porque a que caiu no chão vai ficar para as viúvas virem pegar depois. Então assim, tinha ali uma orientação moral, uma orientação cultural, tinha uma prática do povo de que precisava cuidar da viúva. Então percebe que a palavra que Deus dá para o profeta é uma palavra que aos olhos humanos, ele fala assim: Deus, acho que o Senhor talvez tenha se equivocado, porque eu vou pegar a comida da viúva, eu é que deveria sustentar a viúva, e eu vou lá pegar a comida dela? Então veja, meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus nos chama e nos manda fazer coisas que ao nosso olhar humano não tem sentido. E às vezes a gente, em desobediência, não faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E a consequência dessa nossa desobediência pode ser catastrófica. Porque o Elias poderia ter morrido de fome se ele não tivesse ido. Deus já tinha sustentado ele de outras maneiras. Tinha mandado o corvo lá dar comida para ele. Então assim, o problema não era o pão. E às vezes a nossa visão, ela se limita na coisa pequena. E Deus quer nos colocar diante de coisas grandiosas. E a gente se limita: não, mas será que eu vou ter o pão? O povo lá, né, no deserto. Mas será que vai ter pão para a gente comer lá? Os discípulos lá, né, o povo, na hora que Jesus faz a multiplicação. Mas olha, né, não tem pão para o povo comer. E aí, Deus está oferecendo o reino. Deus está oferecendo milagres, sinais e maravilhas. Deus está oferecendo vida eterna. E a gente está preocupado: mas será que vai ter o pão? Com coisas pequenas. Porque às vezes a gente falta
viver não por aquilo que a gente está vendo, mas nos falta aprender a caminhar pela fé, aquilo que nós ainda não estamos vendo, mas nós cremos que Deus vai fazer. O profeta, ele obedeceu, ele falou, eu vou para aquele lugar, vou fazer o que Deus está mandando, ainda que seja uma situação muito estranha, eu vou para aquele lugar. E se ele não tivesse obedecido, ele poderia ter morrido de fome, que Deus podia falar assim, já que você não quis ir lá onde eu te mandei, o que eu posso fazer? Você não quis o pão que eu te ofereci. Mas ele foi. Se ele não tivesse ido, aquela mulher teria perdido a bênção e o milagre que Deus opera na vida dela. Porque muitas vezes o chamado que Deus tem para a minha vida, e talvez na hora eu não entenda aquele chamado, não é por minha causa. Deus está me chamando para que eu seja a bênção na vida de outra pessoa. Então o meu dever cristão é de ser obediente, de ter um coração ensinável, de ter um coração que se quebranta naquilo que é o direcionar de Deus para a minha vida. Então Elias vai, e logo que ele chega na cidade, ele já vê aquela mulher ali. Alguns estudiosos dizem assim, não, mas poderia ser uma viúva rica, né? Ele não sabia, pode ser que ele foi até no primeiro momento, eu vou, né? De repente é uma viúva rica, que tem condição de me sustentar e me dar muito pão. Mas quando ele chega lá, o que ele vê a viúva fazendo? Catando lenha na beira da estrada, na entrada da cidade, para fazer uma comida. Se ela estava ali trabalhando, catando lenha, ela não tinha dinheiro mesmo. E aí eu queria trabalhar aqui também, que a gente pensasse, nós vemos então que Elias teve um coração obediente, obedeceu aquilo que Deus estava mandando, ainda que parecia ser uma ordem meio estranha. Mas aquela mulher, que não era uma mulher do povo de Deus, né? Ela não era, porque ela vai dizer assim, o teu Deus, ou seja, não é o meu Deus, é o teu Deus. E quando Elias fala aquela palavra para ela, ele profere aquela palavra para ela, ele fala, traz para mim um pouco de água. Ela não reclama, ela não fala nada, o texto não mostra nada para nós, mas diz que ela então vai buscar água para Elias. Ela poderia dizer assim, poxa vida, a gente já está com o restinho do restinho aqui, ó, o último finalzinho, a última canequinha de água que eu tenho aqui, e vem esse homem que eu nem conheço, que diz que serve um Deus. Por que será que o Deus dele já não deu água para ele? Né? Poderia ter falado um monte de coisa para ele, mas ela não fala. Apesar dela não servir ao Deus de Elias ainda, ela vai fazer o quê? Ela vai obedecer. Ela vai sair, porque ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Então ela vai buscar água para ele. E não contente, ele diz para ela assim, olha, né, já que você está trazendo água, traz também um pãozinho, né? Aproveita que você já vai fazer essa viagem com a água, traz também um pãozinho. E aí, então ela vai responder, olha, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Não sei se você já passou por essa experiência, pode ser que sim. E como é bom a gente viver na dependência da graça de Deus. Eu tive uma experiência, eu vou contar para vocês. Eu comecei, desde que eu casei, eu trabalho com crianças. Meu ministério foi com crianças. Antes do ministério pastoral, e no trabalho com crianças, Deus me chamou para o ministério pastoral. E a gente, recém-casados, dificuldades, aí eu já tinha a Júlia, e eu parei de trabalhar para cuidar dela, porque assim, financeiramente não compensava. Eu ia trabalhar para pagar uma pessoa, falei, então eu mesma cuido, né? E a gente aperta aqui, aperta ali. E teve uma situação que eu acho que o Rubens ficou desempregado, eu não lembro exatamente qual foi a situação, que as coisas ficaram muito complicadas em casa. Complicadas no sentido de a gente precisar de cesta básica. Né? A igreja nos dava a cesta básica, a gente não tinha, né? Não tinha, assim, não tem manteiga para passar no pão. Chegou nesse ponto, né? Situação complicada. Foi um período curto, mas passamos.
escola dominical, que eu trabalho com as crianças, era lá no Morumbi, na Vila Sônia. Eu saía de Cotia, pegava o ônibus com a Julinha e a gente ia para esse trabalho. E o Rubens ia trabalhar. E eu descia na Raposo Tavares, quilômetro 15, e eu ia a pé até o outro lado da Eliseu ali, porque eu não tinha dinheiro para pegar 2 ônibus. Então a gente atravessava aquele pedaço a pé, um pedaço grande. Eu ia cantando com ela para ela se distrair, andar o máximo que ela aguentasse, porque quando ela falava que não aguentava mais, eu tinha que carregar, né? Então a gente fazia essa vida assim, e eu ia cantando, todos os cantos que eu sabia de criança, eu cantava com ela, para ir animando ela na caminhada. E teve um dia, gente, que eu cheguei lá, e eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Eu fui pela fé, falei, eu vou, porque eu tenho trabalho lá, as crianças estão lá esperando, a gente tem que ir, e nós fomos. Gente, no final da aula com as crianças, eu me lembro do rosto dessa menina até hoje, a Maiara. Eu nunca mais a vi, deve estar uma linda moça, que era uma menina muito bonita. Ela chegou para mim e falou assim, tia, ela me veio com uma nota de R$5 toda amassada. E ela falou para mim assim, tia, Deus mandou eu te dar esse dinheiro. Era o dinheiro, gente, da passagem que eu ia voltar para casa. E aí eu falo assim, ou a gente entende qual é o Deus que a gente serve e confia que Ele é o Deus que provê, ou a gente para a caminhada, não caminha mais. Então a gente aprende a caminhar pela fé. Então assim, essa é uma história, um dia qualquer dia eu sento com vocês e conto várias histórias de verdade, tá, que a gente viveu. Mas histórias que forjam a nossa fé, que nos ensinam a caminhar pela fé. E eu fico pensando nessa mulher aqui, onde ela fala assim, eu não tenho mais nada. A última farinha que está aqui é para eu dar um pão para o meu filho. E quem é mãe e quem é pai aqui vai saber o que isso significa. Primeiro eu vou dar para o meu filho. Se sobrar alguma coisa, eu posso pensar no seu caso. O próprio Jesus, né, vai nos dizer lá no Novo Testamento, né, quando a mulher vai atrás dele, né, e quer uma bênção, ele fala assim, ó, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos, não é assim? Então, gente, é o natural do processo. Primeiro a gente vai dar para o nosso filho, para a nossa filha. Mas aquela mulher não. É interessante isso. Como apesar dela não servir o Deus do profeta, ela pega e vai dizer assim, olha, eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho, nada. Olha aqui, minha panela está vazia. A gente vai comer e depois a gente vai morrer. Esse é o nosso projeto. Olha que projetão, né? Nosso plano de vida é esse, a gente come e morre. Ok? Era o plano que ela tinha, era o que dava para ela fazer. Só que Elias traz para ela uma palavra de Deus. Ele fala assim, não temas. Não temas. Como a gente precisa ouvir essa palavra hoje? Como a gente precisa ouvir essa palavra hoje? Talvez você possa falar assim, não, eu estou tranquilo, lá em casa minha cumbuca de farinha está cheia. Né? O azeite eu acredito que não, porque o azeite está caro. Mas a cumbuca de farinha deve estar cheia. Talvez você fale, não, eu não estou precisando, a coisa está fácil, está tranquilo. Mas talvez tenha alguma outra área da nossa vida que a gente fala que não tem mais jeito, aqui é comer e morrer. Não tem mais o que a gente possa fazer. Talvez seja uma questão de saúde. Eu gosto sempre de falar, talvez seja uma questão de relacionamento. Eu já passei por muitas igrejas. Uma coisa assim que eu vejo muito forte no meio do povo de Deus. Pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem se sentir perdoadas, que não conseguem se relacionar com entes da própria família e às vezes da própria comunidade. Pessoas que às vezes vão embora da igreja magoada, chateada por coisa assim tão insignificante. E aí a gente olha para esse texto, né? E a gente vê uma palavra que diz assim, ó, não temas. Não temas. Talvez você tenha acordado nessa manhã com algum temor no seu coração. Não temas. Exame.
resposta de uma empresa, vestibular, a nossos jovenzinhos, né? A nossa irmã Débora já avisou lá no grupo: esses dias eu não estou indo, pastora, porque eu estou acompanhando a Lívia, né? Temores, a gente teme pelos filhos, teme pelos pais, teme pela gente mesmo. Mas a palavra do Senhor é muito clara, ela fala assim, ó, não temas, seja obediente, né? Em tradução livre aqui, tá? Com todo respeito, seja obediente. Porque ele fala assim, não temas, vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer, vai fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. E aí ela vai e ela faz. Porque no versículo 14 ele diz, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus que quer fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou fazemos. Deus estava trabalhando na vida do profeta. Profeta, você tem que enxergar além daquilo que é o caminho normal. Vai lá, que a viúva que você deveria sustentar é que vai te sustentar. Mas para que seja bênção na vida dela, e vai ser bênção na sua vida também. A igreja do Senhor Jesus é voz profética. Nós somos voz profética. A voz profética, ela tem que anunciar a salvação. E ela tem que denunciar o pecado. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Deus está fazendo uma obra, Ele está trabalhando. Nós aprendemos com a viúva que nós devemos ter fé. Nós aprendemos com a viúva que nós devemos obedecer, ainda que parece que vai dar tudo errado. Obediência, fé. Nós aprendemos com aquele profeta a fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Meu irmão e minha irmã, o mesmo Deus que trabalhou lá na época de Acabe, aquele rei terrível, na época de Jezabel, essa mulher que a gente não gosta nem de falar o nome, de tanta maldade que ela fez. O mesmo Deus trabalha hoje. Não importa se nós temos governantes que talvez sejam nos caminhos errados, pessoas que estão aconselhando coisas erradas, mas o mesmo Deus está presente aqui hoje. O mesmo Deus que trabalhou lá na vida de Elias, o mesmo Deus que trabalhou na vida daquela viúva, é o mesmo Deus que trabalha hoje, é o mesmo Deus que faz uma obra hoje, é o mesmo Deus que procura homens e mulheres com corações obedientes, com corações dispostos a fazer além do que é o normal, a fazer além do que a sociedade está acostumada, mas fazer aquilo que muitas vezes vai na contramão de um sistema, vai na contramão do que a sociedade está pedindo, para que o reino de Deus tenha primazia, para que o reino de Deus aconteça na vida das pessoas. Pode ser que hoje tem gente que está falando a mesma coisa que aquela viúva. Eu vou ali comer meu último bocado e depois eu vou morrer. Sem perspectiva de vida, sem perspectiva de esperança. Talvez seja até uma morte figurada, não seja literalmente uma morte física, mas uma morte de sonhos, uma morte de projetos, uma morte da esperança, uma morte da fé. Pessoas que são magoadas em igrejas e elas acabam morrendo na fé. E nós, a igreja do Senhor, temos a voz profética, a voz que anuncia a vida, a voz que anuncia a salvação. Nós não podemos nos calar. Há sobre nós esse chamado, essa responsabilidade. Talvez pertinho de nós tenham pessoas que estão ali esperando apenas o momento da morte chegar. Mas nós vamos sair daqui hoje com palavras de vida, levando fé, levando esperança. E que o Espírito Santo nos mostre para quem nós devemos anunciar palavras da salvação. Que Deus abençoe a nossa vida como igreja, que a gente possa ser esse povo obediente,
esse povo de coração ensinável, esse povo que faça aquilo que Deus está nos chamando, ainda que pareça impossível. Ganhar um bairro de Pinheiros para Jesus, impossível, vai ter muita coisa aqui, tem muito comércio, né? Nós não vamos discutir isso. Nós vamos discutir as coisas pequenas, porque nós estamos servindo a um grande Deus. Nós vamos fazer aquilo para que Deus nos chamou, a estarmos nesse bairro para fazermos a diferença. Nós vamos sair daqui nessa manhã. Eu quero fazer do nosso último hino aqui, o hino de número 386, a nossa oração nesse momento. Nós temos um bondoso amigo que caminha conosco. E ao sairmos daqui, que nós possamos sair nessa certeza de que Ele vai conosco, para que a gente possa ser essa voz profética que anuncia a salvação, que anuncia a vida, que anuncia que há esperança, que tem jeito, que tem um Deus que faz milagres, que tem Deus que faz o sobrenatural. O natural a gente pode fazer, a última farinha a gente usa, o último azeite a gente usa, mas a partir daí Deus começa a operar, e Ele tem operado nas nossas vidas. E Ele vai continuar operando. Talvez não tenha mais manteiga, talvez não tenha mais o dinheiro para pagar a passagem, mas Deus vai prover. Da onde você menos, de uma criança, da onde a gente menos espera, porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que faz. Então que nós possamos confiar, e que nós possamos pedir a esse bondoso amigo que Ele caminhe conosco nessa semana e nos ajude a sermos essa voz profética que anuncia a vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se alguém quiser fazer uso do altar para estar colocando a sua vida em oração diante do Senhor, tenha liberdade, meu irmão e minha irmã. Cheguei aqui pela manhã, estou com vontade de fazer uma coisa, eu fiquei, não vou fazer, mas
continua batendo aqui na minha cabeça. Eu queria que a gente falasse audivelmente o nome das pessoas que você está sentindo falta aqui nessa manhã, para que nós pudéssemos apresentá-las diante do Senhor em oração. Né? Geuíde e Ana Maria. A Neide. Família Godoy. A Neuza Castro. Felipe e a Sara. Dona Teresa. Dona Madalena. Patrícia e Pâmela. A Rani e o Léo, o Isaac. A Rana, o Léo, o Isaac. A Selma. A Alice, o Gustavo. Quem mais? A Rose. O Rubens. Família da Diva. A Débora, os filhos, Lívia, Marina, a Juju, os filhos de acompanhar, Gabrielzinho. Feche seus olhos. Nós agradecemos hoje a Midian. Está com a gente. Nós estamos com a gente o Mateus. Estamos com a gente o Pedro. Pessoas que estão se chegando à nossa comunidade. Gente, vocês perceberam quanta gente? Quanta gente? Vamos orar por essas famílias. Vamos orar por essas pessoas. Eu quero colocar um propósito aqui para nós. Durante essa semana, né, a Lília, lembra do nome de alguém e ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. A dona Nair, acompanhando a gente, o Rodrigo. Né? Oração. E que Deus nos use para levar uma palavra de vida. Talvez o sonho dessa pessoa em algum momento desanimou, tá? Né? Mas nós somos a igreja do Senhor. E a voz profética é aquilo que Deus tem colocado a nós para falar. Voz de vida, voz de esperança, voz de recomeço. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós nos prostramos na Tua presença nessa manhã. Te agradecemos pela Tua santa presença entre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e irmãs que foram falados aqui. Me lembro ainda da nossa irmã Marlene, da filha dela, da nossa irmã Gláucia, né, pianista, que não está com a gente aqui, a nossa irmã Júlia, nosso irmão Rubens, a nossa irmã Elsa, a nossa irmã Ivonete, nosso irmão Carlos. Senhor, quantas vidas preciosas, ó Pai. Quantas vidas preciosas, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas famílias, desses lares, para que o Teu Espírito Santo possa soprar em cada coração, para que haja um renovo, Senhor, para que haja, Senhor, um novo nascimento, para que haja ali um despertar, Senhor, que aquela brasinha que está quase apagando possa incendiar pelo sopro do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, queremos colocar cada filho, cada filha, cada neto, cada neta, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um e cada uma com a Tua graça, que o Senhor possa tirar, Deus, todo o empecilho, tudo aquilo que tem atrapalhado, todo o desânimo, toda a mágoa, toda a tristeza, que não haja espaço para esses sentimentos, mas que o Teu amor possa aflorar, que a alegria da Tua salvação seja restituída em cada coração, para que a Tua igreja possa viver o novo do Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por cada vida aqui presente, pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui está nesta manhã. Peço a Tua bênção, o Teu favor, o Teu cuidado. Abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar
Abençoe, ó Deus, os nossos jovens que estão em tempo de prova, de Enem, de vestibular, de preparação para o emprego. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada lar e cada família. Abençoa, Senhor, aqueles que estão viajando. Abençoa aqueles que estão com problema de saúde. Senhor, move com teu Espírito neste lugar. Que a tua igreja, Senhor, possa ser novamente incendiada, cheia da tua graça, cheia do teu poder, cheia da tua unção, e fazer a diferença neste lugar. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos vizinhos, oramos por as pessoas que moram nesta rua, por aquelas pessoas que ainda vão chegar. Nós já abençoamos esses prédios aqui ao nosso redor, esse prédio que está sendo concluído aqui na frente, que possam chegar famílias ali que queiram te conhecer, que tenham corações obedientes e ensináveis. As pessoas que vão morar aqui atrás, na rua de trás, já colocamos diante do teu altar. Senhor, em nome de Jesus, faz, ó Deus, a tua obra de poder neste lugar. Pai, quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui no altar, as minhas irmãs. O Senhor conhece cada coração. Ó Deus, que a tua paz, ó Deus, possa estar sobre a vida de cada um deles e delas. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a certeza, Senhor, de que eles não estão caminhando sozinhos, mas o Senhor está caminhando. Abençoa, Senhor, a cirurgia, que não seja as mãos dos médicos, mas que seja a tua mão operando, em nome de Jesus. Senhor, sê com a tua igreja. Abençoe, ó Deus, cada família. Nos dê uma semana de alegria na tua presença. Abençoe o nosso concílio regional. Que haja ali o mover do teu Espírito Santo por meio da vida de cada um dos seus filhos e filhas. Sustenta a vida do nosso bispo na tua graça e na tua unção. E, ó Deus, abençoe agora o nosso tempo de escola dominical. Que, ó Deus, possamos aprender em profundidade a tua palavra, para caminharmos conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, obrigada por esta manhã. Dispensa sobre nós a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre o seu lar, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe com uma excelente semana e rapidinho para a escola dominical.